Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre: você é dominado pelo prazer imediato? Já se fez essa pergunta? Me diz aí. Eu quero que você reflita se você tem esse padrão na sua vida de fazer tudo pelo prazer imediato. E geralmente o prazer imediato faz a gente não pagar o preço. O prazer imediato é para algo que você queira resolver imediatamente. Por exemplo, vamos aqui citar alguns exemplos para ver se faz sentido para você isso que eu estou colocando. Um prazer imediato. Tô com vontade de... Por exemplo, vou dar até um exemplo meu aqui. Estou na TPM e sinto mais vontade de comer doce. E aí eu compro vários chocolates, encho a minha casa aqui de chocolate. E aí o que acontece? Toda vez que essa vontade vem, o chocolate está aqui dentro de casa, eu vou, pego e como. E aí como tudo que tem. Beleza, isso é algo que está relacionado a um prazer imediato. Matei minha vontade de comer chocolate. Pode acontecer com bebida, pode acontecer com outros alimentos, enfim. Se você faz isso de forma repetitiva na sua vida, você cria um padrão. Então hoje, por exemplo, pode ser o doce, amanhã pode ser um hambúrguer, depois pode ser uma pizza, depois churrasco. E aí você entra numa sequência, por exemplo, de comer alimentos que não vão te trazer saúde lá na frente. E aí não adianta quando você estiver, por exemplo, no hospital, tendo que fazer uma cirurgia, ou na frente do médico, né, tentando resolver as questões das suas taxas, você falar assim, se eu não tivesse comido aquele monte de chocolate, e feito tantos churrascos na minha vida, bebido tanto, enfim, aquela coisa do excesso, que é para resolver algo imediato, um prazer imediato. E aquilo te traz, né, pela repetição disso, você fazer isso eventualmente, com cuidado, isso não vai te trazer grandes problemas. Agora, se você faz isso repetidamente, vamos falar aqui de alimentos, né, isso com certeza vai te causar problemas de saúde mais graves, não agora. Porque agora, de repente, você é jovem, tá tudo certo, mas provavelmente daqui a alguns anos. E muitas vezes a gente acaba adquirindo esse padrão para outras coisas na nossa vida. Eu quero tudo rápido. Eu não quero ter que, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo dos concurseiros, as pessoas que têm o sonho de passar num concurso público. Se ela tiver prazer imediato com relação a isso, ela não vai, com certeza, passar em um concurso público. Não um concurso público de ponta. Por quê? Porque ela precisa largar a mão disso, porque ela já entendeu o seguinte, olha só como é interessante esse exemplo. Os concurseiros. Primeiro, ele já tem clareza do que ele quer. E ele sabe, provavelmente, qual é a área, qual é o concurso que ele quer fazer. Então, ele tem a clareza. E aí, ele sabe qual é o passo a passo. Qual é o curso que ele vai ter que comprar, o que ele vai ter que estudar, quantas horas ele vai ter que ter de rotina de estudo. E, em média, quanto tempo ele vai ter que abrir mão dos prazeres imediatos da vida para poder estar pagando o preço de ter parte do seu dia, do seu horário, destinado ao quê? Ao estudo, ao objetivo dele ao longo prazo. Por quê, gente? Quando a gente define metas para a nossa vida e metas maiores, exemplo, esse caso que eu estou dando, a gente recebe convite, a gente acaba... Muitas vezes as pessoas nem fazem isso por mal, tá? As pessoas não sabem do nosso objetivo. Ou até mesmo uma forma de testar. Você precisa abrir mão de muitas coisas na sua vida para poder destinar parte do teu horário em estudo. Senão você perde aquela veia da rotina e quando você vê, você está semanas sem estudar.
Então, o que esse concurseiro entendeu? Que ele precisa ter uma rotina de estudo, uma quantidade de horas por dia, e que aconteça o que acontecer naquele período que ele designou, aqueles meses ou anos que ele vai passar estudando, porque ele já sabe a média das pessoas. Ele é tão interessado porque ele sabe e encontrou as informações de qual é a média de tempo que as pessoas precisam estudar para passar no concurso que ele quer. E ele sabe que nessa janela de tempo, que por exemplo, aí vamos colocar 4 anos, ele vai ter que estar muito focado em estudar aquela quantidade de horas por dia para que ele consiga passar nesse concurso em tanto tempo. E aí, gente, o importante disso é que nesse caminho, que 4 anos não é um tempo enorme, mas também não é curtinho. Quantos nãos ele vai ter que dar para muitas pessoas? Para muitas situações? E outra coisa que a gente precisa entender quando a gente sabe exatamente o que a gente quer é que vai ter muita gente que vai ficar chateada com a gente, que vai falar, nossa, mas esse mês é o meu aniversário, ou eu não faço de novo essa idade ano que vem, e você não vai vir, como é que pode? Tudo bem que hoje, nesse momento, a gente ainda tem a questão da pandemia, né? Mas em outras situações, muitas pessoas não vão compreender. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque talvez essa pessoa não entenda o grande propósito que você tem. Porque muita gente sonha, muita gente quer, muita gente deseja, mas as pessoas não têm clareza de como chegar até lá, de como que vai ser esse passo a passo, e a gente, na verdade, só sabe esse passo a passo quando a gente começa, quando a gente dá o primeiro passo. E não é uma tarefa fácil. Quando você passa, né, e começa a trabalhar, as pessoas falam, nossa, eu sempre acreditei em você, sabia que você ia conseguir passar. Mas poucas pessoas, muito poucas pessoas sabem exatamente o que você passou, o preço que você pagou para ter passado nesse concurso. Isso é um exemplo. A gente pode falar de qualquer outra questão relacionada, por exemplo, à área profissional, quando você quer aprender uma nova profissão, uma nova atividade, o quanto que você precisa se dedicar àquela nova atividade para você ficar bom naquilo. Para você ficar bom naquilo, você precisa ser constante. Você precisa estar aberto a aprender e a treinar. Aprender e treinar, porque só aprender e não ir para a prática também não vai te ajudar muito. Então a grande reflexão desse podcast é você olhar para os seus padrões de uma forma geral. Será que você é essa pessoa realmente que está o tempo todo só querendo resolver os seus prazeres imediatos? Você é uma pessoa que é dominada pelo prazer imediato? E você esquece de olhar mais à frente, de saber exatamente o que você quer, qual a vida que você quer ter daqui a 5 anos, aonde você quer estar, com quais pessoas, em qual local, fazendo o que da sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? E quantas vezes a gente não para pensar, sabe por quê? E para desenhar essa vida daqui a 5 anos, porque a gente tem um grande medo de se frustrar, de não conseguir realizar. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem problema se daqui a 5 anos você não conseguir realizar esse sonho todo esse desenho da sua vida daqui a 5 anos. Mas você já vai estar à frente de muita gente e você já vai ter conseguido conquistar parte desse sonho. Só que para isso, essa construção começa hoje, não começa daqui a 5 anos. Ah, quando eu tiver velho eu vejo. Ah, eu não tenho mais idade para isso. A gente começa a trazer uma série de crenças, de verdades que a gente escutou na nossa vida e que a gente repete inconscientemente. A gente precisa entender se essas frases feitas, se essas verdades absolutas realmente ainda fazem sentido para a nossa vida. Talvez elas não façam,
mas você tá tão no inconsciente, você tá tão no automático que você continua repetindo como se aquilo fizesse parte da sua vida e não faz mais. Mais do que nunca, que a gente sabe que é certo, as mudanças fazem parte da nossa vida. E quando eu falo de mudanças de dentro para fora. E aí a gente começa a pensar sobre frases, sobre situações, sobre pessoas, sobre ações que provavelmente a gente não repetiria mais na nossa vida. Então, uma coisa que é importante a gente estabelecer, se a gente viu, poxa, parte do meu tempo, ou determinadas situações, eu tenho me deixado levar por esse prazer imediato, e esse prazer imediato, essa constância sobre essa questão do prazer imediato tem me prejudicado, eu não estou feliz, realizado com a vida que eu estou levando, está na hora de você refletir o que você pode mudar dentro da sua rotina para ir diminuindo esses prazeres imediatos e de verdade, sabe, querer trocar esse prazer pela dor. Exatamente, pela dor. Porque o prazer imediato é aquele que vai te saciar imediatamente, né? Vamos voltar à história do doce. Comi o doce. Nossa, que doce gostoso, tava precisando desse doce. Ok. Se amanhã você repete esse padrão, se depois de amanhã você repete, aí pronto, você foi dominado. Porque qualquer desejo, você vai lá e realiza. Mas será que esse desejo vai te levar aonde? Se eu ficar comendo doce todo dia, gente, o que vai acontecer comigo? Vou ter problemas de glicose, vou ficar desanimada pra caramba, porque muito açúcar traz um desânimo pra nossa vida, vou ficar cansada, desgastada e fora outras coisas. Então, eu preciso mudar isso, eu preciso passar, me habituar a comer menos doce. Quem dera até zerar. Procurar outros produtos, vamos colocar assim, a fruta não é doce? Então, em vez de comer um doce industrializado, eu vou comer uma fruta, por exemplo. E aí, a gente começa a ver se esse padrão se repete em outras áreas da minha vida. Será que é assim que eu levo a minha carreira? Será que é assim que eu também levo os meus relacionamentos? Aí você começa a olhar em volta e ver o que você pode melhorar. Por que a dor? Por que a dor primeiro, como eu estava falando anteriormente? Porque imagine o seguinte, poxa, quando você começa a estudar para um concurso, que você sabe que você vai levar no mínimo 4 anos estudando, dando o seu máximo, pegando todas as horas que você tem no dia, porque às vezes você trabalha e você tem que pegar o resto das horas do seu dia para estudar, final de semana estudando. Muita gente não vai compreender, vai falar que você é maluco, para que isso? E qual é essa dor? Essa dor é a dor da nova adaptação. É a dor que você fala assim, poxa, eu podia estar lá no churrasco com os meus amigos agora, o maior sol lá fora, e eu tô aqui, estudando. Essa é a dor. É a dor das pessoas que não vão acreditar em você, no seu sonho. Mas é uma dor que vai fazer com que quando o seu sonho quando você chegar lá no seu sonho, quando o seu sonho realmente acontecer, e aí ele vai ser duradouro, porque você está trabalhando em algo que é maior que você. Não é um prazer imediato. Aí está a diferença. E quantas vezes na nossa vida a gente quer o prazer imediato? A gente quer o que é rápido. Não, vamos fazer isso aqui que é mais rápido, que é mais fácil, que é mais simples. Não estou dizendo que a gente tem que ir sempre para o meio complicado. Eu adoro ser prática. Mas, dentro da praticidade, eu preciso entender que é algo maior. E o que eu quero atingir com aquilo? Volto a dizer, qual é a vida que você quer ter daqui a 5 anos? Se você nunca parou para pensar sobre isso, olha, você não está ouvindo esse podcast por acaso. Para agora, para pensar sobre isso. Em que casa você quer morar? Qual é o carro que você quer ter? Qual profissão? Com quais pessoas você quer estar? Quem você quer conhecer que você não conheceu ainda hoje? Que você vai ter oportunidade de conhecer? E quantas vezes a gente acaba se auto-sabotando e achando que essa possível realidade é impossível? Sonhar sobre isso é impossível. Para que eu vou perder meu tempo agora, pensando daqui a 5 anos? Vai que amanhã eu nem tô viva. Sabe, esse tipo de papo
que mostra que viver de qualquer jeito, viver no automático, viver sem consciência é a melhor forma de viver. E não é. Então reflita sobre isso. Pense, traga clareza para sua vida. Sabe? Clareza é saber aonde você quer chegar. Busque pessoas para te ajudarem nessa caminhada. Pessoas que já passaram por isso, pessoas que estão um pouquinho acima de você. Acima que eu digo que tenha o conhecimento que você precisa para você continuar nessa caminhada. Porque quantas vezes a gente tem clareza do que a gente quer, só que a gente não consegue fazer. A gente está sempre parando, desistindo. Reflita sobre isso e faça da sua vida uma vida que realmente te dê muito prazer, que você fale assim, nossa, valeu a pena. Aquela dor lá que eu senti durante meses ou anos, nossa, valeu muito a pena. É muito bom estar conquistando isso agora. Então para refletir sobre isso, porque muita gente quer ter a vista lá da montanha. Agora, quem quer realmente subir a montanha? São poucas pessoas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é dominado pelo prazer imediato? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com ou nosso-ead.com ou me ache lá no Instagram fernandagonçalves.treinadora.